Você olha para o caminho que escolheu, as decisões que tomou e se pergunta: será que estou no caminho certo? É uma sensação que pode às vezes ser desconfortável. Já se pegou em daqueles momentos em que tudo ao seu redor parece incerto? Todos nós, em algum momento, duvidamos do que estamos fazendo, nos perguntamos se estamos seguindo ao rumo certo. E isso não significa fraqueza, significa que estamos atentos à vida e ao que realmente importa. A dúvida, por mais incômoda que seja, tem um propósito. Ela nos chama para olhar para mais de perto, para nos perguntar se estamos vivendo a nossa verdade ou apenas seguindo um caminho esperado. E essa é a reflexão de hoje. Muito grata por estar aqui. Me chamo Daphne Ribeiro. Então vamos começar a refletir sobre isso que eu acabei de falar. Muitas vezes, algumas dúvidas desequilibradas, não saudáveis, podem vir porque nos colocamos em situações onde as escolhas não vêm de um lugar autêntico, mas sim do medo de desagradar ou de não corresponder à expectativa dos outros. Quando nos permitimos fazer essa pausa, essa reflexão, começamos a perceber que o caminho certo não é sobre seguir um roteiro pré-definido pela sociedade, por outras pessoas. O caminho certo é aquele que ressoa com a nossa essência. E a verdade é que você, no fundo, já sabe o que significa. Você tem as respostas, só que precisa mudar sua frequência do medo para elevar à coragem, para a alegria de conectar com você. Fica até o final que eu vou trazer muitas reflexões significativas sobre isso. A dúvida também é um convite para parar, respirar e olhar para dentro, para se perguntar o que eu quero realmente, qual é a vida que eu realmente quero viver, independentemente das pressões externas. É desafiador ouvir essas respostas quando estamos cercados de ruído. O ruído das expectativas, dos medos, das incertezas, dando voz a tudo que não nos serve mais. Então, como podemos ouvir a nossa própria verdade em meio a tudo isso? Então, bora lá a esses 3 pontos essenciais. Primeiro, não é sobre o caminho perfeito. É importante lembrar que o caminho não precisa ser perfeito para ser certo. Ele precisa ser vivido, ele precisa ser experienciado. Sabe aquela frase, o caminho se faz caminhando? É sobre isso. Ele pode ter curvas, ladeira, pausa, alguns ajustes e até desvios, porque quando nós estamos evoluindo, as nossas prioridades também vão mudando. Não estamos falando de ser reto, linear. Quero um exemplo sobre isso? Sabe o monitor cardíaco, o eletrocardiógrafo? Ele exibe a frequência cardíaca, certo? Quando estamos em vida, o gráfico oscila, indicando os batimentos em tempo real. E quando não há mais vida, o que acontece? O traço do gráfico fica retinho da Silva, né? Porque indica a ausência de atividade elétrica no coração. Olha o que o gráfico pode nos ensinar. Então, se há vida, não adianta esperar linearidade, né? O tempo todo. Eu não queria que nenhum desafio acontecesse na minha vida, nenhuma dificuldade, nenhum problema. Olha o que você está emanando para o universo, para a sua vida. Perceba os seus pensamentos, perceba o seu sentir. A gente precisa descer desse mundinho das ilusões, trazer o nosso estado de presença, aceitar que sim, os desafios, quando eles se manifestam, são exatamente para crescermos. E nenhum desafio é igual para ninguém, porque cada um está no seu processo de evolução e está precisando de recursos diferentes para enriquecer internamente, para fazermos a nossa revolução humana. Então, enquanto há vida, que bom! É sobre isso, é viver, é se permitir. Só que tudo vai depender do olhar que a gente tem. Não é porque acontece, e sim para quê. Ao invés de lamentar, eu posso trazer, ok, se isso está se manifestando na minha vida, como eu posso melhorar diante disso? Essa é a dúvida saudável, sem desespero, né? Aquela que não drena a nossa energia. Isso é ressignificar de ser reativo com as situações e ser proativo. Algum momento aqui eu falei que é molezinha, mas é um exercício que muda o nosso padrão de comportamento e que eleva a nossa frequência e nos fortalece para o outro caminho, na direção dessa nova realidade,
tendo uma postura muito diferente na vida. Podemos contemplar, né, o processo com leveza, é possível, com alegria, elevando a nossa frequência para lidar com os ajustes, né, que podem surgir durante o processo. Porque se você parar, aí que você não vai ter nenhuma resposta. Agora, se você colocar todo dia 1% da sua energia, da sua entrega, da sua intenção, né, sobre a decisão de fazer o que precisa ser feito, vai ser sucesso. Porque cada passo que você dá vai ser na direção da sua verdade, dando o seu melhor. 1% a todo dia. Então traga o seu estado de presença e perceba se o que você está querendo está em coerência, né, com as suas ações. Ainda falando sobre o coração, ele é uma ponte entre os nossos processos fisiológicos e também nossos estados emocionais. E olha como o coração, de forma energética, né, precisa ser olhado com atenção por nós. Se ele não está bem, todo o nosso corpo também não está. De forma fisiológica, né, até porque ele que bombeia o sangue para todo o nosso corpo e para o cérebro. Mas ele também tem um papel importante, né, na comunicação entre o cérebro. Então, assim, alguns estudos mostram que o coração ele envia os sinais para o cérebro que pode influenciar as nossas emoções e decisões. Por exemplo, em situações muito estressantes, né, o coração ele pode acelerar e afeta os nossos pensamentos e respostas. Quando temos momentos assim de angústia, né, famoso, coração apertado, tô angustiada, e coloca a mão aqui assim, né? Então, às vezes a gente fica muito focado na mente, sendo que o maior foco é no sentir. Porque tudo corresponde ao nosso sentimento, né? Tá, mas por que você está falando tanto de coração? Porque tem tudo a ver com o próximo ponto. Confie. Então, assim, a confiança no processo é fundamental. Mesmo que você se sinta, às vezes, perdido, né, em alguns momentos, é importante lembrar que esse sentimento faz parte da jornada até a gente refinar e ajustar as coisas. Então, continue a nadar, né? As dúvidas não desaparecem assim, de uma hora para outra, mas elas vão simplesmente se tornar menos intensas à medida que nos encontramos no nosso caminho com a nossa verdade e essência. Por isso eu falo tanto sobre autenticidade aqui no canal. Então, assim, é importante a gente trazer essa liberdade de aceitar as incertezas. Nem tudo a gente vai ter. A gente precisa caminhar. E é justamente nesses momentos de que podemos nos encontrar, nos redescobrir e nos reconectar com o que realmente importa. Ajustando a rota, né? Percebe que eu não falo aqui sobre excluir? Já que se manifestou, pertence. E já que pertence, eu preciso trazer uma solução para isso. Como eu posso melhorar? O que posso fazer para diminuir até que isso não se manifeste mais, né? Até eu transformar da raiz. Então vão ter dúvidas saudáveis, que é a reflexão construtiva, o questionamento positivo, e os não saudáveis, aquela que paralisa, né? Aquela autocrítica excessiva. E a gente sente quando aquilo está prendendo a gente de alguma forma. O 3 é: agora, o que você vai deixar viver, o que você vai deixar morrer. Mas para a confiança florescer, você vai precisar olhar além e decidir o que vai deixar viver e o que vai deixar morrer. Mas eu fiz tal coisa e não deu certo. Mas eu sou assim, eu sou assado. Chega. Assim, você está dando voz para as histórias que já foram e não está dando espaço para um novo, para essa nova realidade. Não dê voz para as suas frustrações. E se for para se comparar, que seja com você, com o seu próprio processo, porque o sucesso e o resultado não é para aquilo que faz falta, é para aquilo que já tem. Isso é abundante, isso é pensamento próspero. É preciso um novo caminho, e esse caminho exige da gente contar novas histórias. Então a gente precisa estar disponível para o novo, né? Olha o quanto você já transformou na sua vida do início do ano para cá, até agora. Então, assim, não dá para ficar em cima do muro. É preciso essa tomada de decisão, de mudança. Nosso futuro é construído no hoje
vivido. Então, se você está se perguntando, será que estou no caminho certo? Saiba que a resposta está dentro de você. Não existe certo ou errado, existe aquilo que faz sentido. Independentemente de como é o caminho, ele é seu. Então viva, se permita. O importante é seguir com autenticidade, escutando a sua própria voz e se permitindo ser quem você realmente é. Gratidão por estar aqui, ficar até o final e vamos juntos, evoluir. Te espero no próximo encontro. Gratidão!